Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, pela oportunidade de poder trazer a palavra de Deus para que a gente possa junto aprender. Agradecer imensamente a vida do pastor Renato, pastora Magali, que tem nos adotado, eu e a minha família. É recíproco o sentimento. Louvo a Deus pela vida de todos os pastores que aqui estão. Mas antes de eu começar, eu gostaria que você, sentado assim mesmo, fechasse seus olhos, estendesse a mão para cá. Não orasse só por mim, mas para que o Senhor venha abrir o entendimento. E eu vou orar. Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, mais uma vez na Tua presença. Senhor, se faz presente aqui, Pai, é como diz a Tua palavra em Lucas 24:45, que o Senhor lhes abriu o entendimento dos discípulos após a Sua ressurreição. Senhor, abre o entendimento da Tua igreja essa noite, Pai, para que eles venham entender, Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer. Abençoa grandemente, Pai, se faz presente aqui, Pai, que seja feita a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Fala conosco, Deus, aquilo que precisamos e não o que queremos. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Se eu fosse colocar um tema nesse livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10 ao 17, eu colocaria esse tema aqui, que a obediência gera bênçãos. E eu fiz questão de pedir para o pessoal da mídia colocar a obediência grande, porque se eu fosse pedir para cada um aqui, quem precisa de uma bênção, todo mundo iria levantar a mão. Quem precisa de uma bênção física, material, espiritual, todo mundo iria levantar a mão. Eu também iria levantar. Quem não gostaria de ser uma bênção, todo mundo iria levantar a mão. Mas o que o Senhor está falando assim, obediência gera bênção. Para você ser abençoado, você precisa obedecer. Eu não vou entrar no contexto histórico e teológico do livro de 2 Samuel, senão a gente ia fazer uma vigília aqui, pastor. E principalmente em relação à obediência, a gente consegue ir de Gênesis a Apocalipse, falando sobre o exemplo de obediência. Mas para você poder entender um pouco, de 2 Samuel capítulo 24, relata o fim dos tempos da vida de Davi. E nesse momento do fim da vida de Davi, do versículo 10 em diante, acontece que Davi ele faz um censo. De alguma forma ele deixa o orgulho tomar conta da autoridade que ele sabia que foi dada por Deus na vida dele. E eu vou ler o texto com vocês, quem puder me acompanhe. 2 Samuel 24, versículo 10 em diante, diz o seguinte: E o coração de Davi o feriu depois de ele haver enumerado o povo. E Davi disse ao Senhor: Pequei grandemente naquilo que fiz. E agora suplico-te, ó Senhor, retira a iniquidade do teu povo, porquanto agi muito loucamente. Percebe-se que aqui Davi, ele confessa ao Senhor. Ele fala para Deus assim: Senhor, eu pequei, eu agi loucamente. Mas mais à frente a gente vai ver que, e dá a entender, que não foi, segundo o que a Bíblia diz, um coração contrito e quebrantado. No versículo 11 ele diz assim: Porque quando Davi estava de pé pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, a Davi dizendo, Deus falando com o profeta Gade diz assim: Vai até Davi e diz assim o Senhor. O profeta falando para Davi o que Deus tinha pedido para ele: Ofereço-te 3 coisas, escolhe uma delas para que eu possa fazê-la em ti. Em outras traduções vai dizer: o Senhor está te dando 3 castigos, Davi, por conta da tua desobediência. O que Deus está falando aqui é que existem pessoas que acham que vai passar uma noite na igreja, uma noite com Deus, e o Senhor já vai perdoar e acabou. O Senhor ele vai te perdoar, mas vai ter uma consequência, assim como teve com Davi. Só que muitas pessoas não querem pagar o preço da obediência. Começam a limitar aquilo que gostaria de ouvir, aquilo que gostaria de ser bom, obedecer a alguém que é referência para mim, mas se ele começar a me cortar, eu não vou gostar. E Davi recebe essa palavra do profeta Gade, e as três castigos que o profeta Gade leva até Davi são esses. No versículo 13 diz assim, o profeta falando para Davi: 7 anos de fome sobre a tua terra, ou queres fugir 3 meses antes dos teus inimigos, enquanto eles te perseguem, ou que haja 3 dias de peste sobre a tua terra.
Aí o profeta fala assim, agora vai aí, Davi. Pensa aí e me responde, que eu preciso falar para quem me enviou. Eu preciso falar para Deus o que tu queres. Versículo 14. Davi fala assim ao profeta: estou em um grande aperto, que caímos agora na mão do Senhor, porque as suas misericórdias são grandes, e que eu não caia na mão do homem. Por enquanto até aqui. O que eu consigo aprender da vida de Davi, para muitos que não conhecem e quiserem saber mais a fundo sobre a história de Davi, o livro de Samuel, 2 Samuel, que é uma continuação. A gente tem a nossa escola bíblica que acontece todo domingo às 9 horas da manhã. Mas o óbvio tem que ser dito e você precisa entender uma coisa. Pensa Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aí você se questiona e pergunta assim, mas como que ele era um homem segundo o coração de Deus se ele errou, se ele pecou? E como que ele era um homem segundo o coração de Deus sendo um pecador? Assim como todos nós aqui somos. Hoje nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, que morreu na cruz por todos nós. Mas naquela época não existia isso. E aí Davi, de imediato, quando o profeta fala assim, ó, tu vai sofrer, Davi, 3 consequências por conta da tua desobediência. A primeira coisa que ele fala, das 3 opções, ele não fica questionando. Ele entende que é melhor padecer com Deus, sofrer com Deus, do que sofrer lá fora. Acontece isso dentro da igreja ou não acontece? Claro que acontece. A gente perde o foco em Cristo. Pecar significa errar o alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. É só Ele que nos justifica, pela sua morte, que nos purifica de todo pecado. É por isso que eu falei em Lucas 24:45, para que o Senhor venha entender, abrir o entendimento de cada um. Abrindo um parênteses aqui, quando Jesus ressuscita, os discípulos, a Bíblia fala que Jesus estava andando com eles, e eles não reconheceram o Senhor, mas chega um momento, em Lucas 24:45, que a Bíblia diz que, e o Senhor lhes abriu o entendimento. Aí então eles tomaram ciência de que era Cristo. Que o Senhor possa fazer isso essa noite, para que você venha entender verdadeiramente a palavra de Deus. Entender verdadeiramente que independente do pecado que você carrega, você só não pode continuar nele. Você precisa se arrepender. Eu falo isso porque o Senhor, Ele me deu um sonho sobre essa igreja. E o sonho que Deus me dava, o Senhor me mostrava. Na época era o Gabriel pregando, eu estava embaixo e muitas pessoas vinham à frente. E quando muitas pessoas vinham à frente, o Senhor me mostrava um óleo que descia sobre o teto. E esse óleo ele não pingava sobre a cabeça das pessoas. Esse óleo ele descia e o Senhor me fazia entrar em cada detalhe por onde esse óleo descia. E aí quando esse óleo desceu, que chegou no teto, eu falei assim, tá Senhor, agora esse óleo vai descer. Agora esse óleo que significa a cura. Agora esse óleo que precisa curar ele, Senhor, vai descer. E aí esse óleo correu pela parede, desceu pelo chão, inundou o chão e ninguém recebeu o óleo. E eu falei para Deus assim, por que, Senhor? Por que é tão difícil assim entender a palavra de Deus? Por que nós dificultamos tanto? E Deus falou para mim assim, ó, tem que tapar todas as brechas primeiro. Esse óleo precisa tapar todas as brechas do seu coração, todas as brechas que você está dando para o mundo lá fora. Porque eu falei assim, Senhor, eu via o povo na frente ansioso para receber algo de Deus. Algo de quem já experimentou algo sobrenatural de Deus, sabe? Mas quem tem essa sede e não consegue sentir, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Alguma coisa de errado tem. E nós não estamos aqui, eu não estou aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para fazer com que se cumpra a palavra de Deus. Confessar as vossas culpas uns aos outros. E orar um pelos outros para que a gente possa ser curado. Então não tem como Deus avivar o povo se a gente não se consertar. Se a gente for fazer uma anamnese, se a gente parar para olhar para trás, eu estou aqui vai fazer 1 ano. Desde novembro até agora, o Senhor ele tem falado claramente sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade com Deus. Umas 2 ou 3 passagens que foi pregada aqui, que foi falado sobre outra direção. Mas nós cremos que o Senhor tem falado com alguém também. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando Davi ele recebe um castigo da parte de Deus, ele não questionou, ele não murmurou, ele não começou a ver o pecado em outro. Não, ele pegou e falou assim, poxa Senhor, antes eu perecer na tua presença, antes eu aprender contigo do que com os homens.
Tem gente que não está preparado para receber isso aqui, mas essa noite o Senhor vai te trazer a cura, vai te trazer o entendimento da palavra, para que você possa entender o que Deus quer fazer com cada um de nós aqui dentro. Dando continuidade, assim o Senhor enviou uma peste sobre todo Israel, porque Davi escolheu a terceira, de 7 anos, 3 meses e 3 dias. O que ele escolheu? 3 dias. Humanamente olhando e pensando, seria o mais tranquilo. Mas mesmo assim o profeta disse que o Senhor o livraria de todos. Mas o que Deus deixou? A consequência do seu pecado, a consequência da sua escolha, a consequência daquilo que ele abriu o coração dele e deixou entrar algo que não é de Deus. E aí ele fala assim: e morreram ali mais de Dan a Bêrseba, do versículo 15 diz isso. E assim o Senhor enviou uma peste sobre Israel, desde a manhã até a hora determinada. E ali morreram do povo desde Dan a Bêrseba, que significa em toda Jerusalém, em todas as 12 tribos de Israel, atingiu a todos, não teve exceção. Porque o rei naquela época, quando ele pecava, quando ele errava, o pecado atingia toda a humanidade, a qual eram submissos a ele. Essa era a história, o contexto da vida de Davi sobre o rei, a consequência do seu pecado. E a Bíblia diz que morreram 70 mil homens. E aí vem o detalhe, que o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Quando o anjo estendeu a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se arrependeu do mal. E disse ao anjo que destruía as pessoas: basta. Deus falou para o anjo: basta. Retém agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna. Quando o Senhor ele falou para o anjo parar, a eira é um lugar onde eles moem trigo, cereais. A eira de Araúna, o rei Araúna, era um outro rei em Jerusalém. Mas quando o Senhor fala para o anjo parar, percebe-se que não foi porque lá atrás Davi já tinha confessado o pecado. Sabe o que aí Davi vai lá e escreve em Salmos: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor conhecia o coração de Davi. Ainda não era verdadeiramente arrependido. Mas posteriormente a isso, no versículo 17, Davi falou ao Senhor quando ele viu o anjo destruindo o povo. E Davi disse assim: eis que pequei, procedi impiamente, mas estas ovelhas, o que elas fizeram? Imagina, você se coloca um pouco agora no lugar de Davi, ou alguma autoridade, todo mundo está obedecendo por causa de você, e você chegar assim: ei, eu pequei. Senhor, pode tirar a mão, Senhor, eu pequei. Só que tem pessoas que não têm essa coragem, vive se escondendo, vive mentindo perante o Senhor. Você pode mentir para mim, pode mentir para a igreja, mostrar ser uma pessoa que não é, mas diante de Deus você não vai mentir. Essa é a onisciência de Deus Todo-Poderoso, da qual a gente serve. E aí imagina Davi com toda essa autoridade, o rei ungido, e ele fala assim: Senhor, eu pequei. Mais uma vez ele fala, só que agora verdadeiramente. Porque quando o Senhor viu o coração dele verdadeiramente arrependido, o Senhor manda o anjo parar. E aí ele fala assim: Senhor, eu pequei, procedi impiamente, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão, rogo-te que esteja contra mim e contra o meu pai. Ele assumiu o erro dele. Eu volto a dizer, a gente não está aqui para julgar ninguém. Mas se você precisa de ajuda, se você precisa confessar o seu pecado, se derrama na presença do Senhor e confessa a Ele o que você precisa. Aquele erro que eu não sei, que ninguém sabe. Aquele que a gente deixa escondido. Aquele que ninguém está te vendo. É isso aqui que eu quero trazer para a gente poder entender a boa, perfeita e vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Para que a gente possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Para que esse óleo venha descer e trazer cura primeiro. Obediência gera bênção. Quantos estão dispostos a obedecer? Não precisa levantar a mão. Entendendo que existe uma consequência por conta dos nossos pecados. Quem decide obedecer? Não chega para mim, mas chega para Deus e fala assim: Senhor, eu pequei. Deus, eu errei. Eu fiz tudo errado. É por isso que está acontecendo isso na minha vida, eu quero me consertar.
Senhor, eu quero receber esse óleo de cura. Cura o meu coração hoje. Senhor, me enche do teu espírito. Que uma coisa é ser cheio, outra coisa é ser guiado. Quando Deus fala assim, Abraão, sai da tua parentela, Deus vai te guiar. Agora ser cheio, é cheio dos frutos. Mansidão, longanimidade, domínio próprio. Mas para eu receber isso de Deus, eu preciso obedecer. Eu não consigo receber as bênçãos do Senhor na minha vida se eu não obedecer. Mas sabe o que eu vejo, pastor? É que tem pessoas que querem escolher o que querem obedecer. Que palavra dura, né? João 6,60 até o versículo 69, ele diz, quando Jesus chega e fala assim, ó, que palavra dura é essa? Aí Jesus chega e intima eles assim, tá, alguém não quer? Se alguém não quiser, vai embora. E aí chega Pedro e fala assim, mas para onde iremos nós? Oh glória, se só tu, Senhor, tem palavra de vida. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Quantos estão dispostos a obedecer, cara? É pagar um preço, é renunciar todo dia. Todo dia eu tenho que matar a minha carne. Todo dia de uma forma que eu consiga ser cheio. Isso aqui não é um motivacional. Isso aqui não é uma palavra coach, não, é a palavra de Deus. Que cura, que transforma. E a igreja precisa ouvir isso. Talvez se fosse outros que se conhecem há mais tempo, iriam falar, pô, mas está revelando a minha vida aí, mas não é. Foi o Senhor que falou para mim, fala sobre isso. O Senhor me deu essa palavra há um mês atrás. Fala sobre obediência. Eu falei, Senhor, mas por que obediência? Ele falou assim, porque gera bênção. E ninguém está disposto a pagar o preço de obediência, são poucos. Poucos estão dispostos a obedecer. Eu obedeço no meu serviço, existe uma hierarquia. Mas se trouxer para dentro da igreja, acabou. Não quer obedecer, não quer escutar o irmão. Começa a ver picuinha, começa a ver coisa onde não tem. Talvez por isso que o óleo não desceu, porque pessoas precisam ser curadas. Precisam abrir o seu coração diante do Senhor e deixar Deus fazer. Eu sempre oro e falo assim, Senhor, fala aquilo que nós precisamos e não o que queremos. Vocês acham que Davi queria ouvir isso do profeta? Falando, sendo que ele fala assim, Senhor, eu já pequei. Lá no versículo 10, Senhor, eu pequei, tá? E aí Deus fala assim, tudo bem, Davi, mas tem uma consequência. E aí quando chega a consequência, 3 opções. Imagina se nós não vivêssemos na graça. O problema hoje de viver na graça, não aqui, graças a Deus, é que as pessoas estão confundindo a graça com a liberdade, e essa graça vai virar uma desgraça. Então se você tem uma igreja, você que está em casa, me ouvindo, entenda o que Deus está falando ao nosso coração. A graça não é o momento de eu fazer o que eu quiser. É o momento de eu cuidar para eu não perder a minha salvação. Você acreditando ou não, a salvação existe. Jesus existe. Foi falado, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Mas ninguém quer esse pedaço. Eles querem só o dono, eles querem só a bênção, mas não querem o dono da bênção. A palavra bênção no hebraico significa brahá. Eu fui atrás porque eu fiquei encucado com isso. E quando Deus me mostra alguma coisa, eu vou fuçando e vou orando, vou pedindo. Que ela é originária de outra palavra hebraica que significa beher. E essa palavra beher origina-se também de 3 palavras. Então vamos lá. Se eu sou obediente, ela origina de 3 palavras. Que é joelho, oh, glória, fonte e fartura. Agora começou a apertar o obedecer, né? Por quê? Porque eu vou ter que me prostrar. Ninguém se curva, ninguém se ajoelha diante de alguém que é superior a você. Mas nós nos curvamos e entendemos que existe um Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. E a Bíblia diz preço de sangue. Jesus foi o maior exemplo de obediência que a gente pode citar. Ou vocês acham que ele queria morrer? Quando ele falou assim, Senhor, tira de mim, passa de mim esse cálice. Não era isso que Jesus queria. Mas ele foi obediente. Eu tenho certeza que Deus está falando com a igreja essa noite. Eu tenho certeza que pessoas estão entendendo que para eu receber bênção física, material e espiritual, eu preciso obedecer.
Eu preciso me curvar, eu preciso estar de joelho, da fonte e fartura. Que fonte e fartura é essa? Que fonte que jorra a água da vida? Cristo Jesus. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Só que tem pessoas que estão levando no literal. Eles querem a riqueza física aqui, material. Não que o Senhor não vá te dar. Se os desejos do teu coração, se tudo que você deseja, você apresenta a Deus, estiver de acordo com a vontade de Deus, o Senhor ele vai derramar a bênção que você precisa. E digo mais, não só bênção, mas também milagre. Porque o milagre independe de você crer ou não. Quantas pessoas a gente sabe que receberam milagres e não servem ao Senhor? Amém. Mas agora, palavra para cristão, para quem crê em Cristo. Ser obediente. Eu vou me joelhar. Eu vou ter essa fartura. Eu vou ter essa água da vida, essa fonte na minha vida. Eu vou ser uma bênção, não só porque eu quero a bênção. Eu vou ser bênção para quem precisa da minha vida. O Senhor, Ele não une pessoas, o Senhor, Ele une propósito. Se você não entender que o mais importante não é vocês estarem aqui reunidos, é daqui para fora. Isso aqui faz parte da obediência. Porque vocês já entenderam, é por isso que vocês vêm no culto. Só que as pessoas, o que eu vejo hoje, pastor, eu ouvi essa semana e eu vou falar. O mundo está confundindo a graça, que vai virar uma desgraça, e estão confundindo ser obediente, limitando a sua obediência para buscar a Deus de uma forma que estão se tornando uma prostituta gospel. Sabe o que é isso? Querem passar uma noite só na presença de Deus. Querem passar uma quarta-feira só na presença de Deus. Aleluia. Querem passar só um domingo na presença de Deus. E o Senhor quer saber o que tu está fazendo na segunda, na terça, na quinta, na sexta e no sábado. É difícil ouvir isso, mas nós precisamos. Nós precisamos ser transformados pela presença de Deus, que nos atraiu até aqui. Que nós não sejamos uma meretriz gospel. Que não sejamos assim. Por que eu falo isso? Todo aquele que confessou com a sua boca Jesus como seu único e suficiente Salvador, cumpre-se na vida dele Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, para quem já confessou Jesus com a sua boca, tudo o que acontece na sua vida tem propósito de Deus. Mas aí vem a pergunta: você está sendo obediente? O evangelho, ele não é um fardo pesado. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas eu estou falando isso porque a gente precisa entender o real propósito disso tudo. O real propósito de Jesus nos chamar na presença dele. Para que eu não erre mais o alvo, eu não erre mais Cristo. Vou traduzir: para que eu não crucifique Jesus de novo. Para que toda vez que eu cair, eu não vá lá e pregue ele, dê uma chicotada nele. Mas as pessoas limitam o que querem obedecer. Se eu pudesse definir bênção, se é que a gente pode fazer isso, eu diria assim, é algo da parte de Deus em favor de alguém. Essa é a bênção. É algo da parte de Deus em favor de alguém. Se você dobra o joelho, se você se submete ao Senhor, se você obedece. Tá, Mike, mas eu quero bênção física, material e espiritual. Então obedece. E digo de novo, se os desejos do teu coração... mas a Bíblia fala que Deus ele faz infinitamente mais daquilo que imaginamos ou pensamos. Faz. Só que tudo que Deus te dá tem um propósito. Se os desejos do teu coração não estiver de acordo com o propósito de Deus, isso mostra a soberania de Deus sobre a nossa vida, não vai acontecer. Pode orar, jejuar, clamar, não vai acontecer. Me mostra na Bíblia onde foi que alguém fez algo para Deus que Deus não tivesse um negócio. Deus ele vai te dar a honra, mas a glória é dele. Deus honrou todos, mas a glória sempre foi dele. João 3,30 diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando Davi assume o erro, que ele mata no peito, que ele fala que eu errei, Senhor, ele cumpre-se a humildade de Deus. Por isso que era um homem segundo o coração de Deus. Ele reconhecia o seu erro e pedia perdão. Senhor, me perdoa. Os erros de Davi não foram os mesmos. Tem gente que só quer o perdão e amanhã ele continua pecando. Então ele vem na quarta para se sentir perdoado,
amanhã ele continua fazendo a mesma coisa. Chega na sexta, no domingo ele pede perdão, na segunda ele continua no mesmo erro. Ah, mas tem cristão assim? Tem. Tem, e o Senhor ele quer curar hoje. O Senhor quer derramar esse óleo hoje. Não fala para mim, não fala pastor. Fala para Deus. O Senhor ele conhece o teu coração. Salmo 139, o salmista Davi diz assim, ó: de longe tu me sondas e me conheces. É só o Senhor que conhece o desejo do teu coração. Apresenta a Ele as tuas necessidades, as tuas fraquezas. Senhor, eu erro nisso, eu sou fraco nisso. Faz igual Davi. Senhor, eu errei. Pai, me perdoa. Mateus 7:24. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. A gente pega o exemplo de Davi, a humildade de Davi, o reconhecimento de Davi de assumir o seu próprio erro. Entendi, amém. Agora eu vou pôr em prática. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Tem pessoas que estão pegando a palavra de Deus e achando que é uma revista qualquer e falam assim: isso aqui é bênção, não, isso aqui eu não gostei. Não é isso que o Senhor quer. Que você tenha a humildade de reconhecer o seu erro, a sua fraqueza. Não é feio isso, isso é ser igreja. Isso é ser reconhecido diante do Senhor. Senhor, inunda o meu coração, Pai. Pai, faz com que eu seja sábio. Salmo 122:1. Me alegrei quando me disseram, postei ontem, vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que vem buscando outras coisas. Eu quero a bênção, mas eu não quero o dono da bênção. Eu quero ser perdoado, mas eu quero continuar do jeito que eu estou. Você pode vir do jeito que você está, mas para você ter uma vida transformada, você precisa perseverar no caminho. Lucas diz que os que estão junto do caminho do Senhor são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Ou vocês acham, nós aqui, igreja, que estamos aqui, quando a gente se afasta, quando a gente sai da presença, é de Deus? Não estou espiritualizando nada, é a palavra de Deus que diz, é o diabo. O diabo vem e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Para que morra lá fora, para que morra no mundo. Sabe o que mais tira a gente da presença de Deus hoje? É o mau testemunho. Muitas pessoas deixam de vir buscar a Deus, não é só por conta que não quer ser obediente. O mundo lá fora não entende isso aqui. É como a pastora falou, a palavra de hoje é para quem está aqui dentro. E se você ouviu e pensou nessa pessoa que está lá fora, seja você uma bênção, para que através da sua vida, ele entenda a palavra que foi ministrada hoje. Para que você seja sal da terra e luz do mundo. Para que se cumpra o propósito de estarmos aqui reunidos, invocando o nome santo do Senhor. Aí esse mau testemunho faz com que as pessoas não queiram pagar o preço de vir aqui, porque começa a se julgar. E o Senhor, Ele não quer julgamento dentro da igreja. Ele quer o amor, a mansidão, o domínio próprio, confessar as vossas culpas, ser igreja. Em João 14:21, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Tá, então se eu obedeço, eu amo, o Senhor ama, porque o Senhor te amou primeiro. A Bíblia diz isso. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Lembra do óleo descendo para curar, para o Senhor poder se revelar? Que essa noite você entenda da melhor maneira possível diante de Deus o que o Senhor quer fazer conosco, para que se cumpra os sonhos, as profecias, as palavras que os pastores têm recebido sobre essa igreja. Não é sobre nós, é sobre Ele. Para que se cumpra o propósito do Senhor na nossa vida. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar igual naquele sonho, as pessoas ansiosas, querendo receber algo, mas não recebem. Que não sejamos essa meretriz, para passar só uma noite na presença de Deus. Que não sejamos desobedientes. A palavra de Deus diz: sede firmes e constantes.
Você não consegue ser firme e constante todos os dias. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te fortalecer. Basta você ser obediente e ficar na presença. Seja humilde, reconheça que você precisa de ajuda. Procure uma ajuda. Fala, joga para fora. Não deixe o inimigo roubar, não deixe o inimigo entrar na sua mente. A Bíblia fala que ao nosso redor estão os anjos, ao nosso derredor estão os demônios. Isso aqui não é brinquedo, isso aqui não é brincadeira. Mundo gospel, essa loucura. Muita gente está confundindo as coisas, mas o Senhor está alertando a igreja. E o Senhor, eu quero bênção, então obedece. Senhor, eu quero uma bênção material, obedece. Eu quero uma bênção física, obedece. Eu quero um milagre, obedece. Favor de Deus para alguém. A Bíblia diz que Deus ele não consegue, como é que eu posso explicar isso para vocês? Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Só que a pessoa fica ali lutando contra ela mesma. Não, eu não vou fazer isso, eu não gostei dessa palavra. Começa a ver defeito, cara. Não espera nada de mim, não espera nada dos pastores. Espera de Jesus, espera de Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É só Ele que vai preencher o vazio do meu e do seu coração. Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Só é preenchido por Ele. Você pode buscar onde você quiser, mas não vai achar. Está escrito há mais de 2000 anos. É só Ele que dá essa paz que excede todo entendimento. Eu gostaria que o louvor se colocasse aqui e que você pudesse meditar durante esse louvor na palavra de Deus. Em Atos 5,32 diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Você está aqui hoje porque o Senhor lhe atraiu. Você tem o Espírito Santo de Deus porque você creu. E nós somos testemunha disso. E Ele fala mais uma vez: nós precisamos ser obedientes. Grandes coisas o Senhor vai fazer. A Bíblia diz que em parte falamos e em parte profetizamos. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. O Senhor vai tratar corações aqui dentro. O Senhor Ele vai restaurar. O Senhor vai tirar toda a inveja, toda a intriga, toda a maldade, toda a maledicência, tudo aquilo que não agrada a Deus. A partir de hoje, no nome de Jesus, vai cair por terra. Você precisa crer. Você precisa tomar posse dessa palavra. Medite na presença de Deus durante esse louvor. E apresente a Deus a sua necessidade. No final eu quero orar por você. Se essa palavra falou com você de alguma forma, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que Deus está querendo dizer. Teve uma palavra que foi ministrada aqui, se eu não me engano foi pelo pastor ou pela pastora. Cara, que a minha vontade era de vir aqui à frente, mas não é porque a palavra falava comigo que eu estava errando, que eu estava pecando. É porque eu fiquei com medo de me tornar aquilo que eles falaram assim: cara, longe de mim. Se o sangue de Jesus tem poder. Ninguém quer receber uma maldição, mas ninguém quer pagar o preço da obediência para se livrar das consequências do pecado. Mas nós como igreja, nós estaremos reunidos e prostrados diante do Senhor para que a gente receba a bênção de Deus. Se Deus falou com você de alguma forma, sinta-se à vontade na casa do Pai. Você está na casa de Deus. A casa de Deus não é aquela incógnita que o mundo lá fora coloca. Não, aqui você está em casa. Na casa de Deus. Sinta-se à vontade para orar, para chorar, para abraçar alguém do teu lado. Quiser vir à frente, vem. Mas apresenta tudo para Deus, entrega tudo para Ele. Faz como Davi: Senhor, eu pequei. Usa de misericórdia, Senhor. Clame a Deus. A Bíblia diz em Isaías que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele possa te ajudar. E seu ouvido não está tapado para que não possa te ouvir. Mas as nossas transgressões, os nossos pecados fazem divisão entre eu e Deus. Se você é pecador como eu, sinta-se à vontade durante o louvor para orar e apresentar a Deus todas as suas fraquezas, que o Senhor Ele vai te sustentar.